Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast. É um prazer ter vocês aqui. E hoje tem um convidado super especial, que é o Roger da Ice Cream Roll, que vai contar, né, sobre o sucesso da rede dele, uma rede que já conta com 80 unidades e está espalhada em todo o Brasil. Inclusive hoje, né, tá com uma decoração especial aqui, ele trouxe vários produtos gostosos, né, pra gente ficar com vontade aqui logo após o almoço. Então, obrigado, viu, Roger, pela sua presença aqui hoje. Pô, eu que agradeço pelo convite, com certeza. Ah, bom demais. Começa comentando, né? Você trouxe muita comida gostosa aqui. Como que é a experiência do cliente, né, que chega na loja e principalmente a alimentação, que o visual faz muita diferença, né? Às vezes, quando a gente vê o produto pronto, dá uma vontade muito maior de consumir, né? Sim, o nosso desafio é esse, né? Porque o cara, ele vai lá, o cliente chega na loja, ele não vê o produto pronto, né? É diferente. Mas a gente tem que mostrar, explicar para ele o quão a experiência que ele vai ter ali com o nosso sorvete, por ser muito mais natural, mais saudável, ser feito na hora, né? Então vai também da gente saber explicar ali, botar boas fotos para ele ver qual vai ser o produto dele final, que nem aqui a gente trouxe esses biscuits, né? É um desafio que a gente enfrentou, mostrar para ele o produto feito, e a gente tá aí lidando com isso hoje de forma mais natural, né? E quando ele experimenta, ele vê a experiência ali, o negócio sendo feito na hora, estica a massa, pica o moranguinho na frente dele, é onde ele entende o quão a experiência dele vai tão longe. Né? Claro, também o sabor depois explica, né, o porquê ele de estar consumindo esse sorvete diferente. Legal. E assim, né, a gente vê muito propaganda, foto meramente ilustrativa, né? Atualmente é até obrigatório colocar. O que vocês fazem, né, para realmente pegar e a expectativa ser igual à realidade, né? A gente já viu várias marcas aí que tem produtos maravilhosos. Aí chega o lanche, por exemplo, aquela coisa toda feia, né? Sim. Então, qual que é, né, o segredo, ainda mais falando de franquia, em ter que manter um padrão, né? Existe franqueado, existe funcionário, então são muitas pessoas no meio desse processo. Sim. O desafio, acho que todo mundo é esse, né? Manter o padrão de qualidade ali de todo mundo. A educação. Né, explicar o porquê que o cliente quer receber o produto dele conforme está na foto, né? A nossa orientação não tá igual, joga fora, faz de novo, porque é feito na hora, né? Então a gente tem esse desafio, mas dá para fazer, não é algo impossível, né? Até esses biscuits aqui a gente coloca até um pouquinho menor do que vem mesmo, depois o cliente vai e ele tem uma surpresa boa, vamos considerar assim, né? Então é um desafio, mas dá para fazer. A gente, que nem eu falei, a gente tenta entregar mais do que promete. Que legal. Isso da expectativa é muito legal. Ontem mesmo, né, a minha esposa comeu um brigadeiro de pistache, achou ótimo. Aí do mesmo lugar ela foi comer a torta de pistache. Ela falou assim, nossa, eu não achei tão boa, mas se eu tivesse comido a torta antes, eu ia achar gostosa. Mas depois do brigadeiro, minha expectativa já estava lá em cima, que eu não gostei. Então eu gostei muito dessa estratégia que você falou, pegar e colocar na foto menor para depois chegar maior. Sim. Muito bacana. Roger, a gente falou um pouquinho aqui, né, antes de entrar no ar, sobre inovação, né? Então hoje em dia o cliente quer muito inovação. O que você vê como maiores tendências de inovação, né? Tanto em outros mercados, quanto também que você aplica hoje em dia nos seus negócios? Bom, eu acho que inovação é tudo, né? O nosso negócio, principalmente, se eu tivesse até hoje, somente com sorvete de rolinho, talvez eu não estaria mais aqui, né? Hoje o carro forte é ele, é saudável, é mais natural, ele é o nosso forte. Só que ao longo dos anos a gente teve que implementar mais coisas, né? Ter um mix maior de produto para saber vender, né, no shopping, na rua e tudo mais. Porque hoje a concorrência é muito grande, né? Então se eu ficar só com o produto ali, de repente eu não vou pegar aquela outra parcela. Então a gente veio e lançou, por exemplo, o milkshake. Opa, temos também milkshake. Depois a gente veio e lançou o gelato, o expositor, tal. Legal. Beleza. Vamos colocar um cafezinho. No inverno vamos fazer o quê? Fundir, tem fundir com sorvete também. Legal. Então a gente veio implementando vários produtos, né, para ter um mix maior ali para agregar a maior parte dos clientes. O nosso forte continua sendo o rolinho. Não é inquestionável isso. Carro-chefe. É o carro-chefe, não tem como. Tem um percentual, não sei se pode abrir, de quanto da venda é o rolinho? 60% é rolinho. Só que se for considerar o tanto de produtos que eu tenho extra, é muito forte ainda. Porque pega mais 20% de gelato, mais 10% dos outros produtos. E mais 10%, por exemplo, desse cara que eu trouxe aqui para você também. Até presente, ué. Que é um gelato no palito. Que legal. Ele é diferente porque ele é o processo do gelato que a gente faz lá, só que a gente coloca no palito. Então, por exemplo, isso aqui é um sorbet de morango. Esse aqui, que é o nosso carro-chefe desse cara, é o do pistache.
Então esse cara aqui, cara, a gente pega, faz o processo do gelato, na máquina de gelato mesmo, e aí depois você vai e coloca no palito. Que legal. Né? Como que é isso? Passa na máquina, eu coloco o gelato na máquina da picoleteira e coloca no palito. Por isso tá sendo um sucesso. É muito diferente. E aí depois a gente coloca uma casquinha com pistache e pistache mesmo. Depois você experimenta. Que delícia, tá com bom? certeza. Tem vários aqui pra vocês. Ó. Tem muitos sabores. Aí, ó, tá? próximo episódio todo mundo vai querer vir aqui comigo, hein, pra ganhar presente. Depois vocês vão experimentar. Gente, Pode é deixar. muito bom. Só que aí, voltando ao nosso papo, é inovação. Né? Se você ficar ali esperando o mercado acontecer, você vai sempre ficar para trás, né? Copiando outras pessoas. Então você precisa trazer tendências. Que a gente trouxe do rolinho, a gente colocou a trufa no rolinho, que tá dando um sucesso. Que legal. Esse produto que também a gente inventou, é nosso esse produto aqui. Então você tem que inovar para dar sempre alguma coisa pro seu cliente, ele saber que vai na sua loja, sempre vai ter uma novidade lá. E agora no inverno a gente vai lançar um cardápio de inverno de novo, o outro cardápio. Legal. Vai ter o afogato. Vai ter um outro que a gente vai colocar um marshmallow, derreter também ali e comer. Bacana. Então, assim, são coisas que a gente vem fazendo ao longo dos anos que dá muito certo. É inovar. Que legal. E o pistache, né? Que veio aí, né? Todas as trends. Pistache é moda, veio para ficar, não veio? Como que vocês se posicionaram em meio a essa crise aí do pistache? Eu acho que, assim, ele foi muito moda, né? Ele é uma coisa que veio avassaladora, né? Ele veio, chegou e tal, mas vai ficar. Não vai sair. O pessoal já tomou gosto, já gostou, mas vai ficar quem sabe fazer. Né? Aquela galera que coloca ali um verde no meio de um chocolate branco, fala que não vai ficar. Né? Por isso que a gente está buscando tanto melhorar sempre o nosso sabor de pistache, todos os outros também. Você tem que trazer o melhor. Né? E os melhores sempre ficam. É a realidade, né? O próprio Nutella veio para ficar, né? Exato, tá aí, já há anos ela aqui, ó. Né? Aqui também tá pistache. Então, assim, Legal. São coisas que vêm pra ficar. E o pistache eu acho que veio. Tem moda que vem e vai rapidinho. Mas o pistache não vai mais. E uma moda que eu acho super interessante, né? Citar o da paleta mexicana. Ah, sempre. Né? Sempre. Como que você entendeu esse movimento? Porque bombou, os clientes foram todos, né? Querer a paleta e depois desapareceu, assim, rapidamente, né? Não, a paleta existe ainda. Ela existe, mas um outro conceito. Ela tá ali num freezerzinho e tal. Mas o que acontece? Eles colocaram a paleta num lugar que não era dela. Colocaram num palanque ali que vai vender uma paleta a R$25. Não tem como. E depois todo mundo entendeu que era fácil fazer uma paleta, aí o custo é baixo. Né? É um gelinho com um recheio dentro. E aí hoje então você encontra em qualquer lugar, só que vai pagar R$4, R$5, né? Então ela existe, mas em outro padrão. Aí até a galera falou, mas o rolinho é a paleta, porque vai sumir? Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente entende que o rolinho é feito na hora, é mais natural e saudável, você escolhe o seu sabor, então assim, é uma massa muito cremosa. São produtos muito diferentes, né? Eu vendo uma experiência. A paleta era só um produto. Então por isso que a gente já tá há 8 anos no mercado, crescendo. Entendeu? E acho que além disso, você implementou mais produtos no mix, né? Que você não virou um monoproduto. Exato. O grande problema que a gente vê em franquias que aparecem e depois somem é a questão do monoproduto. Falou tudo. É difícil mesmo. O consumidor, né, passa um pouco da moda, é complicado. A gente vê até assim, alguns lugares que antes eram só doce, coloca até salgado, Sim. mas também tem que tomar cuidado para não perder toda a essência e vender algo só para ter o item adicional, né? Que eu acho que é algo que não é o intuito ali, né? De branding, de marca, de tudo, né? Com certeza, é isso mesmo. Você tem que tomar muito cuidado para você não perder a sua essência. Né? A gente tem o rolinho, mas opa, pera aí, esse cara aqui também faz na chapa. Mas por que o gelato? O gelato é o mesmo padrão de qualidade do rolinho. Eu uso a mesma massa até às vezes. Então assim, você não sai da sua essência. Né? O mais importante é isso, não perdeu porque você veio no mercado. Muito legal. Dá um primeiro recado aqui, até se conhece, né? O Encontre Sua Franquia é um dos patrocinadores aqui do podcast, que é um portal em que você consegue anunciar a sua marca e conseguir captar vários franqueados, né? Vários leads para o seu negócio. Um abraço para Henrique, que é um parceiro nosso aí. Você tá até conversando com ele, né, Roger? Sim, eu conheço. O Henrique já até participei os encontros que ele faz lá. Realmente, é Encontros Sua Franquia, eu já faço parte já faz um tempinho. Que legal, super bacana. E aí, sobre franqueado, né? Hoje, né, qual o perfil de franqueado que você acha que é o ideal para ser um franqueado de vocês, né? O que vocês buscam na pessoa para ela trazer toda essa excelência e inovação na ponta? Eu acho que o perfil do franqueado é uma discussão antiga e vai perdurar durante muito tempo. Pra gente, não é um perfil específico. Eu só quero preciso de alguém que vá colocar a mão na massa e vai lá no negócio e saber que o negócio é dele. Né? Ele que vai tocar o negócio. Né? Às vezes a pessoa compra uma franquia e desde o começo a gente vai falando. A gente vai passar o know-how, a gente vai te ensinar, a gente tem muito para ensinar,
a gente precisa também que lá na ponta você esteja disposto a aprender, né? Então, assim, hoje o nosso perfil principal de franqueado é o cara que vai querer aprender, vai seguir os procedimentos da franquia, né? E entender ali que a loja é dele. É ele que vai tocar a loja, né? Então, hoje, a gente vê muita gente vendendo como se... Ah, não, a franquia é um investimento que você vai colocar e deixar rodar. Não, não é. Não é. A franquia, quem compra, ela precisa entender que ela vai ter que disponibilizar tempo para o negócio, né? Então, hoje a gente vende sempre falando isso. Cara, você tem um tempo para dedicar? Quanto tempo da semana você consegue dedicar para o negócio? Né? Ah, não é investimento. Você não vai colocar 100 mil e ter 5 mil reais por mês ali que não vai. 5, 10, 15. Né? Então, você precisa ir lá e trabalhar. E hoje, né, os maiores franqueados, os mais velhos que a gente tem, é os caras que se dedicam. Ah, mas eu preciso estar lá? Não. Você pode contratar alguém para operar. A gente tem franqueado hoje, tem 3 unidades. Ele tem um supervisor para as 3 unidades. Então, ele faz o papel o supervisor faz o papel dele. Mas no início ele foi na ponta e aprendeu, né? Com certeza. Ele desenvolveu planilhas, ele desenvolveu processos internos dele para conseguir ter mais de uma unidade. Né? Então, é isso. Os caras, as pessoas que conseguem dar atenção, disponibilizar tempo, os que mais lucram. É fato. Isso é um fato. Legal. E, Roger, o que você vê de maiores problemas hoje em dia no atendimento? Né? Não só no seu segmento, se quiser contar algum caso do seu negócio, mas o que você vê de problemas aí? O atendimento é assim, ele é a alma do negócio, né? Eu costumo falar que tem alguns pilares que são muito importantes para o negócio, né? Primeiro, o produto, que a gente já falou que não pode ser monoproduto e tal. Segundo, é o ponto, né? Porque o meu produto é um produto ele é consumido assim na hora que você olha, né? Por impulso. E o terceiro é a administração. Na administração, se eu não tiver um bom atendimento, saber explicar o porquê o rolinho é diferente, o que tem diferente nele, o que a gente usa, por que ele é assim, assado, a gente não consegue vender, né? Então, assim, o atendimento hoje, cara, se não for bem feito, você não vende. Eu tenho isso porque a gente, às vezes, pega algumas lojas de repasse e administra até a loja ficar boa de novo, novamente, né? E a gente consegue dobrar a venda. Fazendo o quê? Só mudando o atendimento. Legal. Postura, limpeza, disposição dos produtos e principalmente atendimento. Então, o atendimento hoje ele é responsável por grande parte do sucesso ou do não sucesso do negócio. Legal. Eu achei interessante, você até falou, né? 10, 20% acaba vindo de outros, né? Então, tem uma bebida, tem outros produtos ali, né, que tem dentro do negócio. Eu estava fazendo uma conta, até numa convenção que eu fui de franqueados, a loja fazia 7 mil atendimentos por mês e a Coca-Cola custava R$9. Aí a gente fez uma conta por alto, que cada franqueado, se ele vendesse uma Coca para cada cliente, ele ia pegar e faturar 63 mil a mais. Então, assim, o poder que tem, né, a venda do item adicional. Então, se você tem um negócio ali, né, e não tem uma equipe treinada para oferecer aquele item adicional, seja o produto, não sei se você tem, né, um tamanho a mais ali de rolinho, seja a Coca-Cola, a água, qualquer outro produto ali, isso vale muito dinheiro e o franqueado que faz bem dobra faturamento, igual que você explicou, né? Eu falei sobre a água ontem. Ah, que legal. Ontem eu fui na loja, fui lá ver, falei, cara, a gente precisa oferecer água. E aí, do que eu falei em diante, o pessoal começou a oferecer. Então, assim, de 10 clientes, 6 pegaram água. O resultado muda. Você vê, e a água, né? A água é água. Cara, todo mundo vai querer uma aguinha com sorvete. Tem em qualquer lugar. Às vezes tem no shopping de graça, mas se você oferece, a pessoa vai querer. Sim, sim. Então, é esse tipo de coisa que faz muita diferença no final. Tá em 2, eu não quero um rolinho, mas e um gelato? O cara vai parar, você não quer experimentar o rolinho? Já experimentou? É a venda, é o atendimento. É o que faz a diferença no negócio. Muito legal. Tendências, o que você vê, Roger, para o futuro? Tendências de atendimento, alguma nova onda, alguma coisa que você enxerga? Onda acho que não tem muito, assim, é porque acontece muito rápido, né? E eu costumo não ficar perseguindo onda, né? Porque você vai atrás da onda, o nosso pistache já existia antes da onda do pistache. Legal. Claro que você melhora, coloca você veio produtos. Antes. Não, a gente já tinha. Então, assim, a gente tenta buscar sempre o que vai ser melhor. Algum né? sabor que você acha que vai ser a tendência 2025? Estavam falando de frutas amarelas, manga, maracujá, mas eu não sei se vai realmente vingar. Caramelo salgado já foi, estão falando que volta. Então, assim, tem algumas coisas já que a gente também está desenvolvendo no cardápio, inclusive, que vai entrar no cardápio, que a gente já está estudando já faz um tempinho. Tem coisas que voltam, tem coisas que vai chegar a mais. Eu acho que, assim, a grande tendência, respondendo a sua pergunta, é produtos sem adição de açúcar e com whey protein, com proteína, proteicos, Legal. Que o pessoal está se cuidando muito mais. Então, quem não for por esse caminho, eu acho que fica difícil.
Inclusive, eu vi a notícia de ontem, né, atualizada, que a Coca-Cola Zero passou a venda da Coca-Cola no Brasil. Isso. Impressionante. A gente tá super ligado nisso, né? Nós somos super ligados. A gente vai ter uma parte do cardápio já adiantando que vai estar com a linha zero adição de açúcar, com linha proteica. A gente tem esses supers e a gente vai dar mais atenção pro mini, que às vezes a pessoa não quer consumir o de 5 rolinhos, o de 3 só, porque tá na dieta. Legal. Então a gente vai dar muito mais atenção para essa parte do cardápio agora, porque é uma tendência. Legal. Eu sou um exemplo, eu sempre tomei Coca-Cola Zero, eu sempre faço conta de tudo. Aí eu falava assim, gente, mais ou menos 100 calorias que tem um copo de Coca. Imagina quantos copos de Coca que eu tomo durante o ano, quantas calorias que é, quanto tempo que eu preciso malhar. Então a vida inteira eu sempre tomei a Coca Zero pela questão calórica. E antes, era praticamente impossível eu ir numa festa, eu ir num evento e ter algo zero. Eu era até o chato, às vezes, que eu chegava a levar refrigerante zero pro evento. O pessoal até me deu um apelido uma época lá na faculdade, Coca Zero. Tanto que eu gostava de zero. E hoje em dia, tem festa que eu vou que não tem o normal. É só o zero. Então, todo mundo tem que estar antenado para isso, né? Minha esposa, por exemplo, ela teve diabetes gestacional. Então, eu passei a olhar com outros olhares para produtos sem açúcar. E é um mercado que, apesar de ser muito grande, ainda muita gente não entrou nele, né? Tem um potencial muito bom, né? Há 4 anos atrás, a gente implementou o zero adição de açúcar, né? Não teve saída, até... Era outro conceito, né? Vai mudar, as coisas mudam muito rápido, né? Não tinha tanta opção também. Então, eu coloquei no expositor semana retrasada o último teste do nosso último cardápio de cuba de gelato de zero adição de açúcar. Então, assim, hoje, se você provar produto hoje, zero adição de açúcar de 4 anos atrás, é muito diferente. O de hoje ele tá melhor do que o normal. Se for comparar, é incrível. Se fizer o teste às cegas, não, tá melhor, tá mais gostoso. Então, assim... Teste oculto. Verdade. Então, assim, cara, hoje a gente tem muita opção. Por isso que a gente tá vendo muito forte, né? O pessoal já quer uma coisa mais natural. Ele já tá procurando, então acho que o nosso vai enquadrar muito bem nessa galera. Então a gente vai colocar chocolate, por exemplo, 33% de cacau, né? Que é muito mais cacau. Que não te mostrei agora, que é o sorbetinho de morango, que não tem leite. Também muita gente desenvolveu tolerância à lactose, né? Então a gente tá buscando esse mercado porque ele vem crescendo muito forte. Hoje em dia tá muito forte. Muito legal. Até veio a ideia, viu, Roger? Nunca vi nenhum lugar fazer isso, não. Teste às cegas de produto com e sem açúcar pra ver o que o consumidor vai preferir. E acho que muita gente vai preferir o sem, viu? Hoje em dia, sim. Fica a ideia, depois você paga royalties, hein? Fala que aprendeu no podcast aqui. Até aproveitar e falar da Seu Cliente Oculto, né? Que é um dos patrocinadores aqui também. E é justamente aquilo que a gente estava falando, né? O tanto que o Brasil é grande, né, Roger? Para você conseguir monitorar toda a sua rede e manter esse padrão de qualidade, acaba se tornando algo essencial também, né? Sim, com certeza. A gente ter um técnico de campo, por exemplo, lá em Belém, é complicado. Então, sim, vem para ajudar e vem para ajudar muito. Bacana demais. Roger, me conta o pior atendimento que você já teve na sua vida. Qual que foi? Você lembra de algum que marcou? De bate-pronto é difícil, assim, cara. É que tem vários, né? São vários. Ontem mesmo eu tive um. A gente fala sempre o mais recente, né? Eu também. Cada episódio que me perguntar, eu vou falar o de ontem. Ontem eu tive um. Fui tentar comprar um produto diferente, uma loja que vende produtos importados, né? E eu tentei entender como ele funcionava. E quando eu fui pegar ele na mão assim, mas cuidado, você não pode apertar isso. Mas se eu não apertar, como que eu vou? Não. Ou você compra ou você não compra. Eu falei, beleza, então eu não compro, porque eu não sei como funciona. Né? Então, não foi tão educado o rapaz na hora de vender. Talvez eu até compraria, mas nessa questão eu não comprei, porque eu não conseguia nem entender o produto. Como que eu vou comprar, né? Impressionante. Hoje eu tive aqui em Campinas, eu vim por Campinas dessa vez. 2 Ubers, eu peguei, pedi o Uber chegou e falou assim, cancela no aplicativo e faz por fora. Porque pra mim não tá valendo a pena a corrida pra Alphaville, não. Falei, ué, como assim? Aí eu falei, não, minha empresa exige nota fiscal, mesmo de sócio, e eu preciso de nota. Então vai ficar esperando que ninguém vai te pegar. Aí eu esperei mais 5 minutos, pedi um Uber, chegou e eu fui. Então, olha que absurdo, né? A pessoa... a gente pega muito isso também. A pessoa, às vezes, chega e quer fazer um serviço por fora para ganhar mais, mas perde a oportunidade. Sim. Né? Então, eu acabei o quê? Pegando o contato do Uber que eu fiz a corrida. Inclusive, tem chance de eu chamar ele agora para voltar e me levar totalmente por fora, porque já criou uma confiança. Sim. Então, a gente perde muita oportunidade. Às vezes, você podia ser um cliente ali que quer comprar, sei lá, R$2.000 nessa loja de importados e trazer um retorno muito positivo. Né? É o que a gente tava falando, né, cara? Atendimento é tudo. Se você não souber atender, se você não estiver em cima,
Assim, a venda despenca. Legal. É inacreditável. E, Roger, fidelização de cliente, né? Como que você trabalha hoje, né, para entre tantos concorrentes, né? Vai ter algum monoproduto de milkshake, algum monoproduto Sim. de gelato. Como que você faz para manter aquele cliente que foi nas suas unidades, ele ser alguém frequente? Eu vou falar das duas coisas que eu já falei. Atendimento e inovação. É os dois. A gente visa, né, fidelizar esses caras desse jeito. Ele vai na nossa loja sabendo que vai ter um produto diferente, produto que vai agradar ele, de repente uma tendência e tal, e o atendimento ser cada vez melhor. Né? Eu vim conversando hoje sobre exatamente isso. A gente pegar cada vez mais no pé sobre o atendimento. Pô, às vezes eu tô na loja, eu tô indo muito na loja acompanhar, muito mesmo, vendo perfil de cliente, padrão, como que ele tá se comportando na loja. E eu tava ontem numa loja minha, tava o freezer do picolé, né, na frente, assim, e aí o pessoal atendendo, tava muito lotado a loja, tá? Só que eu tava com 5 funcionários nessa loja, nesse horário. Não é normal. Não vai ter 3 funcionários. E nessa hora, a pessoa que tava atendendo, ela tava olhando pro teto, assim. É incrível, assim, sabe, cara? A loja lotada. Olhando pro teto, tinha muita gente na frente e uma pessoa mexendo no freezer querendo comprar. Era só ela olhar e ir lá. E eu já orientei muitas vezes ela a fazer isso. Meu, por favor, sai de dentro da loja e vai atender. Não é um bicho de 7 cabeças. Mas, se a gente não tiver ali, olhando, vendo, no bicho da coisa mesmo, é uma venda que eu perderia. E quantas outras eu não perdi? Entendeu? Então, assim, fidelizar é isso, eu saber atender. Pô, o cara comprou um cafezinho, um gelatinho, ele vai sentar na mesa. Leva lá pra ele. Não custa nada. Né? Então, esse tipo de atendimento é que vai fidelizar o bom cliente. Legal. E a gente falando de tecnologia, plataforma, tem a Sultz também, né? Temos, Que é uma opa. plataforma que pode ajudar. Você gosta da Sultz? Gosto. A gente vai falando muito dela também, que vai ajudar muito a gente nessa questão de acompanhamento, de visita, né? Porque ela é uma baita ferramenta. E ela deixa todo o histórico ali no perfil de cada franqueado já. Cara, eu gosto muito, tá? Eu sou suspeito pra falar. Ah, bom demais. Rodrigo, agora me conta planos de expansão, né? Brasil aí, país continental, né? Você até comentou que esse ano você planeja abrir mais lojas. Tem algum objetivo a longo prazo que você espera? O que você vê de potencial de mercado? A gente tá, né? Eu sempre falo que a gente quer crescer de forma sustentável. Né? Eu tô há 8 anos no mercado, né? Com a Ice Roll. A gente viu inúmeras já franquia que vem do nada, tá com 10, vai pra 100, 150, 200 e cai. Pum. A nossa meta é continuar crescendo de forma constante, né, e saudável. Então a gente estamos buscando crescer cada vez mais. A gente teve um movimento muito interessante nos últimos anos que a Ice Roll era quiosque. Né? O quiosque da Ice Roll. Não sei se você é dessa época. Então, assim, a gente veio nessa tendência de trocar os quiosques. Não trocar, mas ter um outro mix, que são as lojas com mais produtos. Então a gente vem nesse movimento de entregar mais para o cliente. Obviamente, né? A loja vai faturar mais também. Tem mais produto, vai faturar mais. Então a gente está vindo nesse movimento de ter mais lojas, colocar mais mix, né? E continuar crescendo de forma sustentável e saudável. Tá? Eu não gosto de chegar, esse ano a gente explodiu, dobrou. Não acho legal e... Quero chegar em 1.000, 2.000, né? Isso quero chegar um dia, mas não do jeito que o pessoal gosta de fazer por aí. A gente vê que as franquias mais antigas, as franquias que deram mais certo, que estão há 20, 30 anos no mercado, são as que crescem de forma 30%, 40%. Claro, depois de ter 200, você vai conseguir crescer 40%. É mais difícil, né? Mas crescer de forma sustentável ali é o mais correto a ser feito. Legal. E outra dúvida também, sempre alimentação, né? Acho que muita gente fica preocupada, é a sazonalidade, né? Então, você tem um produto que, assim, inicialmente remete mais a verão, né? Como que você faz para driblar um pouco disso e se realmente tem um impacto muito grande, se no inverno as vendas caem bastante, como que funciona? Eu sempre costumava falar que dentro do shopping não tem inverno, né? Mas eu não tenho só loja em shopping hoje, a gente tem muita loja de rua. Então, a Ice Roll sempre teve um cardápio de inverno. Sempre teve. Né? Desde o início a gente veio e colocou um fundi. Então aqui é 3 rolinhos e um pouco de chocolate com fruta. Legal. Tá? Então fundi com o rolinho. Depois a gente veio e implementou também o fundi, só fundizinho. Tem até fundi na casquinha também de sorvete, para não descaracterizar o produto. Esse ano a gente está vindo com afogato, estamos vindo com o fundizinho com o marshmallow. Tem uma outra novidade também que a gente vai trazer. Então, a gente sempre esteve preocupado com isso, né? Sempre estivemos preocupados com isso. Só que desse ano vai ter um cardápio um pouco mais apimentado, vamos colocar assim, com mais receitas e tudo mais. Então, é uma preocupação, né? Só que é uma preocupação que a gente consegue ter saídas.
implementando os produtos de verão, de inverno também. A gente tem um cardápio só de inverno. Mas é parecido, vamos dizer, com outros segmentos, né? Por exemplo, as chocolaterias, né? Vendem muito mais na Páscoa e no Natal e outros períodos vendem menos. Sim, sim. Então, sim. acho que, né, muita gente fica com esse receio, né? Ah, vou abrir uma gelateria, vou abrir um negócio de alimentação voltado, né, mais pro verão. E não é isso. Acho que hoje deve ter reduzido muito, né, essa diferença sazonal, então, não né? tem. A gente coloca o cardápio de inverno e vende eles no verão também. Porque o pessoal sai de casa já querendo, hoje eu quero comer um fundizinho com morango e tal, né? Ontem eu tava no shopping, eu vi saindo um monte, porque esfriou um pouquinho, né? Esfriou, tá então, frio. Um monte de sorvete, que eram os 3 rolinhos com fundi, um monte. Então, assim, você ter o produto. O cliente vai decidir se ele vai consumir ou não. Mas no Brasil hoje não tem mais tanto essa, eu vou consumir sorvete só no verão. Não tem, né? Nem na Europa tem. Aqui não tem mais também. O pessoal come sorvete. Ontem, foi um final de semana um pouco mais friozinho, vendemos horrores. Sábado, domingo, Dia das Mães, bombando e tal, cara, vendemos muito. Então não tem mais tanto. Mas quando tem, a gente também tem os produtos. Muito legal. E agora falando um pouco mais, né, da vida de empreendedor, né? Tem algum erro, alguma lição, algo que você mudaria, que você quer dar de dica para os nossos ouvintes? A gente sabe que tem muito empresário aí que ouve o canal. Tem diversos erros, né? A gente já todos os dias. Bom, né? Eu acho que eu tô gostando, porque todo mundo tá assumindo os erros, né? Antigamente ninguém gostava de falar. Eu erro todos os dias, imagina. A gente acha... Cara, eu acho que o erro é a gente achar que tá tudo bem, né? Ah, não, tá tudo bem. Deixa eu... É onde o erro acontece, né? E é claro, se estiver tudo bem, você fica esperto, que alguma hora vai vir alguma coisa assim. Sempre você tem que estar mexendo em alguma coisa, mudando algum processo, indo atrás de melhoria, né? Não adianta você achar que hoje eu tô vendendo do jeito que eu tô vendendo, mas eu vou vender, não vai vender, né? Então, buscar melhoria pro seu processo interno, processo das lojas, buscar implementar novos produtos, até de tendência, que a gente tá falando agora, né? Não ficar quieto achando que tá tudo certo, porque nunca vai estar, né? Sempre tem que estar buscando mesmo. E errado não vai errar, né? O legal é você aprender com os erros. Eu, no primeiro ano, assim, eu tive muita coisa que aconteceu que eu não estava acostumado, né? Feedback negativo, a gente, né, é diferente pra gente. E aí eu tive que lidar com as situações, né? E eu aprendi muito nessa época. Então, claro que hoje continua tendo, só que hoje a gente tem um pouco mais de bagagem, né? A gente consegue segurar um pouco mais. Mas sempre vai ter uma coisa nova pra gente administrar e tem que ter resiliência para você aprender com aquilo e não errar mais com aquilo. Legal. Eu acho que uma das coisas que eu mais ouço é isso. O erro é se acomodar e não estar em movimento. Você estando em movimento, você gera mais negócio, você vai estar perto de pessoa boa, vai estar perto da inovação, né, que a gente tanto falou. Então, realmente, concordo com você. Aí você vê só que coisa louca, né? A gente conheceu no encontro e aí eu fui encontrar de novo você aqui. É isso que faz, né, cara? Pô, vai gravar podcast, você conhece, troca uma ideia, tem um insight. É assim que a gente consegue inovar. Eu sempre anoto. Não sai de nenhum podcast sem ideia para aplicar na empresa. Então, eu aprendo demais quando eu tô aqui no programa. É muito legal. E, Roger, me conta só assim, né? Como que surgiu a ideia, né, de criar, né, o produto, de criar a empresa? Conta rapidamente como que foi esse processo. Eu trabalhava numa empresa que fazia o iPad no Brasil. Aí eu ia viajar pra China, viajava, tal, buscava novos projetos. Uma vez de férias, fui viajar pra Tailândia. E aí eu sempre gostei muito de comer, né? Comer coisa nova, experimentar e tal. E aí eu ouvi lá o barulhinho das espátulas sendo feitas lá nas ilhas de Koh Phi Phi, né? No sul da Tailândia. E aí eu falei, pô, me aproximei, entendi o que era. Gostei do conceito. Sempre achei o sorvete muito interessante. Pesquisei no Brasil, não tinha ainda. E aí de lá mesmo eu já comprei uma máquina, uma chapa lá de fazer. Legal. E aí eu comecei a fazer teste, né? É óbvio que o primeiro cardápio que eu implementei foi um desastre. Porque a gente não entendia o que o cliente queria ainda, né? E era novo, né? Você criou uma cultura. Foi o pioneiro em trazer esse tipo de produto? Um dos em shopping foi. Acho que franquia hoje, nós somos a maior do mundo de franquia sorvete tailandês na chapa. Que legal. Mas na época tinham esporádicos, né? Com outros tipos de... Não era formatação igual a nossa. Então, o cara era só fruta, o outro era um sorvete integral natural. A gente foi mais pro comercial. Legal. Eu tive que ir pro comercial, porque, como a gente disse, eu não tá preparado ainda para só integral, só diet, só isso. Então, a gente foi pro comercial. Eu acho que esse foi um grande acerto, porque se eu quisesse implementar exatamente como eu vi lá, era só fruta, era um leite e uma fruta. Cara, não tem cremosidade, a gente desenvolveu uma base. Desenvolveu uma base junto com o nosso fabricante de como fazer um sorvete de rolinho, para ficar cremoso.
Então, de lá para cá teve muita mudança, mas logo no início ali já erramos no cardápio, já tivemos que fazer outro rapidinho, né? A gente achou que era ser tendência a pessoa montar na hora o sorvete dela, ela escolher. Não, o cara quer chegar e já quer saber quais são os chefes, quais são os bons, quais são os que o pessoal gosta. Então foi adaptações que a gente veio fazendo ao longo dos anos que deu certo. Então a história é mais ou menos essa. Em 2017, eu fui para Tailândia em fevereiro. Em agosto eu montei o primeiro quiosque, lá em Dayatuba, onde eu moro hoje. Que legal. Eu até ouvi uma frase, achei super legal, que é nada se cria, nada se copia, tudo se importa. Isso. Então, muitas das grandes ideias acabam vindo lá de fora. Sim. Né? Então, por isso que muita gente que tem a oportunidade de ir para o exterior, é interessante ir com esse olhar do empreendedorismo. Né? O próprio Cliente Oculto, por exemplo, o Mr. Shop, ele veio dos Estados Unidos, muito antes do que chegou aqui no Brasil. Uhum. Então, é importante, né? Eu assisto muito o Shark Tank dos Estados Unidos também, para enxergar o que pode ser tendência no curto prazo no Brasil. Sim. Então, faz muito sentido isso. E uma outra coisa, né, até legal, citando um último apoiador nosso, que é tendência lá nos Estados Unidos, que é essa parte retail media, né? Então, tem a LED 10, que hoje é a maior empresa que tem de LEDs, né, e de mídia, e hoje em dia está sendo muito utilizado no varejo, né? Você colocar painéis, colocar displays, conseguir até rentabilizar a loja com eles. Então, acho que tem essa oportunidade dentro do varejo, dentro do setor de alimentação, principalmente, de você criar outras fontes de receita, né, Roger? Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Hoje, delivery presencial, outras fontes de receita, você separa na loja, tem um padrão que você busca como o ideal, produtos também, né? Porque nem tudo é para comer no local, tem produtos que a pessoa leva para casa. Como que você enxerga hoje que um lojista de sucesso ele tem que fazer para conseguir extrair o máximo de receita possível da operação? Eu acho que delivery é uma ferramenta, né? É uma ferramenta mais difícil para produto igual sorvete, porque derrete. Né? Não, claro que todos os produtos são difíceis. Mas o meu aí tá sem derreter, bem acondicionado. Tá tranquilo. Dá pra fazer. Só que assim, por exemplo, eu tô num sábado que nem ontem, domingo, lotada a loja, lotada. Eu parar o processo pra eu fazer delivery não compensa. Com uma margem. Entendeu? Então não compensa, cara. Hoje, pra mim, como eu tenho, por exemplo, a minha loja que tá faturando, as minhas lojas estão faturando, eu hoje não abro tanto. Mas tem franqueado que pede, tem. Tá? Tem franqueado que pede, tá numa loja que não tem uma venda recorrente, talvez de segunda a segunda, normal, não tem os picos de final de semana que nem tem no shopping, para ele compensa. Né? O cara vende lá todos os dias meio que igual. Compensa ter delivery. E a gente tem o processo. Legal, muito bacana, viu? Roger, algum recado que você quer deixar, né? Até para quem quer conhecer também mais os produtos, ou que seja a franquia, o que você quer deixar aí de recado final? É o que eu falei aqui hoje. A empresa é uma empresa que tem 8 anos, né? Então já não é mais uma pioneira aí, né? Uma aventureira, né? Somos pioneiros no sorvete de rolinho, mas não é mais nenhuma aventureira, né? A gente leva muito a sério essa questão de crescer com qualidade, sustentabilidade, né? A inovação está no nosso DNA, então é algo que, né, o futuro franqueado vai encontrar, né? Sempre alguma coisa nova, sempre uma inovação. E para os clientes, cara, é isso. O produto ele é diferenciado, né? Ele é muito mais saudável e também natural, né? Porque é feito na hora, não tem conservante, enfim, né? Toda aquela monte de química que a gente sabe que tem. Então, é um produto muito diferenciado, né? Desde os nossos rolinhos até os picolés, milkshake, sundae e os gelatos também. Então, todo mundo aí convidado a experimentar esse sorvete de rolinho, porque com certeza não vai se arrepender. Muito legal. Eu tô morrendo de vontade, né? Confesso que eu ainda não experimentei, mas inclusive fiquei sabendo que em BH tem unidade nova. Tem, aqui do lado também tem, Barueri. Então vamos aproveitar essa saída aqui, nós vamos lá já. O Shopping Barueri tem há 5 anos, se eu não me engano, já. Cara. Que legal. E lá em BH, muita gente BH escuta também, Sim. Lá no Castelo, né? Isso. A nova unidade também que vocês têm. Desejo muito sucesso, tá? Na nova unidade, em todas as outras, né? Espero que daqui a pouco a gente volte aqui para falar das novas unidades, do crescimento que vocês estão tendo. E parabéns, né, por toda a trajetória, todo o sucesso. Com certeza inspira muita gente, né? Tanto a buscar essas ideias externas, né, que eu acho que a gente consegue obter, e também ter um crescimento sustentável. Eu acho que é uma mensagem muito clara que você deixou: crescer de forma sustentável, com bom atendimento ao cliente e com inovação. Exato, isso aí. Isso mesmo. Muito obrigado, Roger. Obrigado. Foi um prazer. Agradeço todo mundo que ouviu a gente aqui no Seu Cliente Podcast, o lugar que você sabe tudo sobre experiência do cliente, sobre atendimento. E vamos ter vários grandes convidados, assim como foi hoje com o Roger, que deu essa aula aqui sobre o setor de alimentação.
Então curta a gente, se inscreva no canal, vai ser um prazer acompanhar vocês.